Bom dia, continuando aqui nossos estudos de química, vamos estar estudando o artigo sobre espectroscopia. Vamos estar estudando um artigo sobre espectroscopia. É, o artigo tem o nome A Espectroscopia e a Química da Descoberta de Novos Elementos ao limiar da teoria quântica. Esse artigo é um artigo histórico, né? Feito por Carlos Figueiras. Fazer a leitura. Sabia-se desde a antiguidade que a luz solar pode ser decomposta nas cores do arco-íris, mas foi Newton, no século XVII, que pela primeira vez descreveu de forma adequada o fenômeno da decomposição da luz, por um prisma, assim como de sua recomposição por um segundo prisma. O conjunto das cores obtidas com o prisma é conhecido como espectro e varia do vermelho numa extremidade ao violeta na outra. Bem, eu escolhi esse artigo justamente por causa que nós lemos outro trabalho que falou muito dessa a questão dessas cores, que foi o trabalho relacionado a dióxido de carbono. É que o nosso planeta ele absorve energias, várias energias, e vai mandar essas várias energias de outra forma. Em outras palavras, uma parte da energia que nosso planeta recebe é na energia na forma de ultravioleta, que as cores ultravioleta é acima do violeta, e quando o nosso planeta emite energia, vai emitir na faixa do infravermelho, que é uma energia abaixo do vermelho. Ultra superior, infra abaixo. Basicamente seria isso. Aí nós temos bem aqui novamente a presença dessas cores. Além das chamadas sete cores do arco-íris, o espectro solar também apresenta radiação invisível ao olho humano. Como é o que podemos comprovar isso? Os químicos podem muito bem que o cloreto de prata é um sólido branco que escurece por ação da luz. Este é o princípio da fotografia em preto e branco. O filme fotográfico tem uma suspensão de um composto semelhante, o brometo de prata, que também escurece ao ser atingido pela luz. Este fenômeno comum aos dois sais não se deve ao coreto ou ao brometo, mas sim à prata, presente em ambos os compostos. A reação que ocorre é a redução dos íons de prata promovida pela luz e pelo processo de revelação, originando o metal finalmente dividido, que é o preto. É interessante notar que esse artigo é datado de 1996, época em que as máquinas fotográficas ainda se utilizava de filmes. E esses filmes tinham presentes certos elementos químicos, como o coreto e o brometo de prata. Em 1777, o químico sueco Carl Lennart Schuller resolveu pôr amostras de cloreto de prata em cada uma das diferentes regiões coloridas do espectro solar, obtida com um prisma.
Percebeu então que o escurecimento do material se processava mais intensamente quanto mais próxima da extremidade violeta. Isto deveria significar que a luz violeta era a mais energética do espectro, pois era a que mais acelerava a reação. Em 1801, aqui como ele está dizendo, né? Como é que se descobriu a questão da luz violeta ser a mais forte? Porque determinadas reações ela vai absorvendo comprimentos de onda ou absorvendo energia. Essas reações são geralmente chamadas reações endotérmicas. Endo vem de dentro, né? Então, elas eh, eh, vão absorvendo temperatura. Mas não somente temperatura, mas também energia. Quando se fala em temperatura, se fala também em energia. Embora atualmente tenha uma expressão mais adequada para se dizer quando se absorve temperatura é endotérmica, quando se absorve energia, eu esqueci o nome dessa expressão, mas eu vou arriscar esqueci. Então vamos lá. Então, você observou que na presença da luz violeta, essa reação química acontecia de uma forma mais rápida. Ou seja, a reação química se tornava mais energética e mais rápida na presença da luz violeta. Em 1801, o alemão Johann Wilhelm Ritter decidiu por uma amostra de sal de prata da região escura, além do violeta. Qual não foi sua surpresa ao verificar que a reação de redução da prata se dava com mais facilidade ainda. O inglês William Wallace fez nessa época independente a mesma descoberta, a conclusão desse experimento e que existe no espectro solar uma radiação de energia mais alta que a luz violeta. A essa radiação invisível a nossos olhos chamou-se ultravioleta. Então, essa radiação solar de energia mais alta, ele chamou de ultravioleta, porque com seus dados ele observou que essa energia era muito superior à luz violeta propriamente dita. Podemos dizer que a temperatura de um corpo, podemos dizer que a temperatura de um corpo é uma medida de sua agitação térmica, isto é, das vibrações de suas moléculas ou partículas. Os, os astrônomos ingleses William Herschel, em 1800, experimentou colocar um bulbo de um termômetro em cada uma das regiões coloridas do espectro solar. Primeiramente, eu vou fazer aqui uma descrição básica sobre os fenômenos que nós descrevemos, mas vamos lá que se botar aqui no Google, espectro atômico descontínuo, espectro das coisas. Só uma forma rápida de obter isso. Bem aqui são escalas energéticas.
Essas escalas energéticas, como podemos ver, aqui tem um desenhozinho do olho, mas é melhor essa daqui. Ó, o desenho do olho representando a luz visível. Abaixo da luz visível, que é uma luz, que é uma energia bem mais forte, temos o ultravioleta e o raio-x e os raios gamas. E acima, pela essa imagem, nós temos o infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. Aqui são as energias mais fracas, enquanto aqui nós estamos falando de energias mais fortes. Essas energias são tão fortes que a exposição a elas pode danificar nossa pele e nosso corpo, trazendo possivelmente algumas doenças. Uma exposição longa os raios ultravioletos pode fazer câncer de pele, assim como todos os outros meios de radiação. A radiação gama ela é muito difundida, acontece muito quando acontece uma explosão de bombas atômicas. É uma radiação muito forte que pode penetrar nosso corpo e, a depender da intensidade, até desintegrar ele instantaneamente. O raio-x muito usado em operações médicas. E quando ele diz que a temperatura é uma composição da energia, matematicamente ele está falando só isso, que a temperatura, deixa eu ver bem aqui, que a temperatura pode ser vista por uma equação energética. Bem aqui, design. Uhum. Energia é igual a uma constante kT. Seria basicamente isso. A energia é diretamente proporcional à temperatura. Essa energia geralmente é uma energia interna, viu? É proporcional a uma determinada constante. E é assim que se pode se encontrar a temperatura de alguns corpos. Então, se pega a energia interna até se encontrar o valor de temperatura. Lembrando que essa temperatura aqui é uma temperatura absoluta. Essa temperatura é a temperatura absoluta, não é uma temperatura local, é uma temperatura que é a média de todas as moléculas daquele sistema. Ou seja, quando nós medimos a temperatura do nosso corpo, nós estamos pegando a média da energia de todas as moléculas de nosso corpo, diferente de determinadas temperaturas locais. Quando nós aquecemos um botijão de gás, ao redor dele, imaginando aqui uma barra de ferro, diferença de uma temperatura local para uma temperatura global. Imaginando aqui uma barra de ferro, quando ela toca fogo aqui, podemos supor que a temperatura aqui só seja de 500 graus Celsius. Sabemos que a luz vermelha vai até mais que isso, 500 graus Celsius. E em locais mais distantes,
a temperatura vai estar aqui mais baixa, na casa dos 30 graus Celsius. 30 não, dos 275 graus Celsius. Graus Celsius ou graus Kelvin? Bota Kelvin. Kelvin porque é a temperatura absoluta. Temperatura na escala absoluta. Então, nós vamos ter essa diferença. Ou seja, aqui vai estar na temperatura ambiente, que é 275, se eu não me engano, e aqui vai estar uma temperatura mais quente. Nesse modelo, aqui é a temperatura local, e aqui é também uma temperatura local. Vou fazer aqui separação, é que dá para separar outras cores. Nesse caso aqui, nós temos um sistema com duas temperaturas locais, sendo uma barra de ferro. Sendo uma barra de ferro. E já aqui não, é uma temperatura global, é uma temperatura de todo o sistema. Então vamos lá para o artigo novamente. Tal, tal, tal. E esses dois caboclos, eles fizeram um experimento colocando o bulbo e um termômetro em cada uma das regiões coloridas do espectro solar. Ou seja, eles botaram os termômetros para captar a energia do Sol para ver qual iria ter diferença em suas temperaturas. O resultado observado foi que a temperatura do Mercúrio aumentava pela incidência da luz, mas esse era mais rápido quanto mais próximo da extremidade vermelha. Ao testar a região não iluminada depois do infravermelho, Einstein descobriu que a temperatura subia ainda mais rapidamente. A radiação invisível que provocava este efeito foi então denominada de infravermelho. Estava assim demonstrado que a luz continha componentes não detectáveis por nossos olhos, em adição à porção visível. Em uma linguagem moderna, dizemos que o ultravioleta é uma radiação muito energética, capaz de promover reação química que envolve transição eletrônica, como a reação citada, que é prata sendo adicionado por elétrons, que é luz, né? Por outro lado, o infravermelho é uma radiação de baixa energia, e esta coincide com a faixa de energia necessária para fazer vibrar, isto é, movimentar uns em relação aos outros os átomos de uma substância sem provocar uma reação. Então, aqui, o ultravioleta é capaz de promover reações químicas. Por causa dessas reações, podemos deformar a parte da pele, foi exemplo do câncer. E o infravermelho não, ele já vai ser somente questão de vibrações moleculares. Wollaston também descobriu que, ao trabalhar com um feixe de luz muito estreito, oriundo de uma fenda de 0,01 milímetros e não de abertura maiores como havia feito Newton, o espectro solar resultante apresentava sete linhas negras, sobretudo as cores brilhantes. O jovem construtor de instrumento óptico alemão Joseph von Riff
Usando inicialmente prisma e depois grades de difração, constatou que o espectro solar na realidade contém centenas de linhas negras sob as cores. Algumas dessas linhas podem ser vistas no espectro solar, mostrando na figura 1. Aqui é a luz do Sol, normal, e quando essa luz do Sol, bem aqui, o espectro solar é um espectro contínuo, viu? O espectro da luz do Sol é um espectro contínuo. Espectro da luz do Sol é um espectro contínuo. No entanto, todavia, toda vez que esse espectro contínuo é confrontado com outros elementos químicos, com outras substâncias, ele pode gerar um espectro descontínuo, ou seja, linhas pretas em linhas pretas em sua abordagem. O que está acontecendo? Que essas linhas pretas são átomos que absorvem energia nessas determinadas características. Ou seja, no espectro solar, bem aqui, né? Espectro solar ele é contínuo, só que na presença de um anteparo de sódio, ele vai apresentar uma linha escura, porque o sódio vai estar absorvendo parte desse espectro contínuo. A mesma coisa acontece com os outros elementos. Se aplica-se o espectro contínuo em determinadas substâncias e essas substâncias vão estar absorvendo essas bandas de energia. Algumas dessas linhas podem ser vistas no espectro solar, mostrando na figura 1. Von Riefer designou as linhas mais fortes pelas letras do alfabeto, de A até I, e mapeou 574 linhas entre a linha B no vermelho e a linha H no violeta. Também ocorria linhas nas regiões invisíveis do espectro. Com o passar do tempo, verificou que o número de linhas era bem maior, chegando a vários milhares. Desde muitos séculos se sabia que muitas matérias também podem emitir luz quando excitada. Este é o princípio dos fogos de artifício. Para obter uma luz verde, usa-se sais de bário. Para uma luz vermelha, sais de estôncio. Amarelo, de sódio, e assim por diante. Aliás, todo mundo já deve ter reparado que ao escorrer água com sal, colete de sal de uma panela no fogão, a chama do gás fica amarela. O mesmo princípio é usado nas lâmpadas de vapor de sódio, de iluminação pública, de luz amarelada. É interessante falar, mas vamos lá. Von Riefer notou que, ao se passar por um prisma, a luz emitida por aqueles materiais incandescentes, o resultado era um espectro discreto e não contínuo, como o espectro solar. Esse espectro discreto era formado por linhas luminosas brilhantes, cuja energia parecia corresponder àquelas das linhas negras, sobrepostas ao espectro solar. Outro aspecto interessante percebido por ele foi que o conjunto de linhas negras do espectro solar era idêntico ao espectro da luz da Lua ou dos planetas, mas diferente das estrelas, cada uma das quais apresentava um espectro
particular. Ora, a luz da Lua ou dos planetas é apenas um reflexo da luz solar, ao passar que as estrelas emitem luz própria. Será então que o espectro de cada estrela poderia ser uma impressão digital da estrela em termos de sua composição química? Isso é bem interessante, porque, de fato, atualmente se usa as cores para determinar as distâncias de algumas galáxias. Quanto menor, quanto mais distância a galáxia, então ela vai emitir uma menor quantidade de energia. Simples. Ou seja, quanto mais distante, uma menor quantidade de energia. As cores mais importantes nesse caso são as cores do infravermelho, que nós vamos ter determinadas galáxias, quanto mais longe, se acredita que elas sejam mais distantes. Assim, quanto maior, mais azuis as galáxias são, mais energéticas elas são, e também mais próximas do sistema solar. Existe todo um cálculo para se determinar a distância através da luz que nós recebemos, né, através do espectro de infravermelho das galáxias, e também, além da distância que é possível calcular, também a energia desse universo em questão em análise. Para se calcular a distância, a energia, entre outros. Somente usando a questão das cores que nós percebemos do universo. Detalhe, todas essas cores que estão aqui, ó, vamos dizer que essas galáxias aqui azul são de duas suposições práticas, ou de galáxia muito energética ou de galáxias muito próximas. E as galáxias mais distantes são as galáxias mais avermelhadas, ou galáxias com pouca energia. Essa pouca energia é a pouca energia que nós recebemos do espaço, viu? Aí temos aqui as galáxias em verde, que está no meio caminho, as galáxias em amarelo também. Isso tudo através das cores. A colaboração de dois cientistas da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, levou à consequência de enorme alcance para a química e física. O químico Robert Wilhelm Bunsen, inventor do queimador de gás comum de laboratório, associou em 1859 ao físico Gustavo Robert Gifford na criação da espectroscopia, mostrando na figura 2. Simples, mas de alcance extraordinário. Aqui é um exemplo dos trabalhos em conjunto de Poulsen, né? E Guilford. Este aparelho de concepção bastante simples e consequências extraordinárias para o avanço da ciência. Mostra uma alça de patina presa ao suporte, contendo um composto que será excitado até incandescência pela chama do queimador de Poulsen. A luz emitida será colimada a atravessar o tubo B para ser decomposto pelo prisma F. A luneta C.
permitir a observação do espectro de emissão, ou ele poderá ser projetado no anteparo. Se experimentos justamente para tentar identificar quais substâncias iriam absorver o espectro contínuo ou não. Se a, se a substância absorvesse o espectro contínuo, já poderíamos dizer se era da região do espectro vermelho ou do espectro visível ou de outra região, além de poder determinar se estava ou não presente no Sol. Vamos lá. Guilford percebera que duas linhas escuras no espectro solar, chamadas de linha de D por Fraunhofer, em 1814, coincidiam com as linhas amarelas emitidas por chamas contendo sódio. Figura 1. Quando se introduzia um sal de sódio na chama do queimador de pulse e a luz emitia, era passada por um prisma, observava-se o espectro de emissão do sódio, representado pelas linhas luminosas amarelas. No entanto, ao passar uma luz branca contínua obtida pela a queima de gás ou por outro ar elétrico, através da chama de sódio, o resultado após atravessar o prisma era um espectro contínuo com as cores do arco-íris, contendo duas linhas negras, muito próximas entre si, na mesma posição em que se produzia o espectro de emissão do sódio. A conclusão foi que o sódio gasoso emitia e absorvia luz de mesma energia. Guilford deduziu que deve haver vapor de sódio na atmosfera solar, que absorve as linhas D presente no espectro contínuo proveniente da superfície do astro, abaixo da atmosfera. Assim, a luz que chega à Terra consiste no espectro contínuo subtraído dos componentes absorvidos na atmosfera do Sol. Um raciocínio análogo pode ser feito para outros elementos presentes ou ausentes no Sol. Por exemplo, quando a luz do solar atravessa uma chama de lítio, antes de passar pelo prisma do espectro, o resultado é o aparecimento de uma nova linha. Nova linha negra inexistente no espectro solar. Em consequência, não deve haver lítio na atmosfera do Sol. Poulsen e Gifford usaram sua descoberta como instrumento de análise química e rapidamente descobriram, em 1860, um novo elemento, a partir de algumas gotas de um resíduo alcalino da água mineral de Brusken. Como este material produzia um espectro de emissão com linhas azuis não correspondente a nenhum elemento conhecido, eles o denominaram césio, do latim caesius. Azul celeste no ano seguinte, também usando quantidades extremamente diminuídas de material, eles identificaram um outro elemento que produzia linhas vermelhas intensas no espectro de emissão, da palavra latina rubitus, da cor de rubis. Surgiu o nome do elemento rubídio. A espectroscopia possibilitou a descoberta em poucos anos de inúmeros elementos,
químicos, em especial muitos dos que correspondiam às lacunas presentes na tabela periódica, que seria publicado por Dmitry Mendeleev em 1869. É interessante notar que ainda não tinha sido, quando começou os estudos de espectroscopia, em 1777, ainda não tinha sido o promulgado ou divulgado o modelo atômico de Dalton. Dalton ainda estava estudando sobre o seu modelo atômico. E a espectroscopia ajudou nesses conhecimentos de novos elementos, no qual, após o átomo de Dalton, somente muito tempo depois que Dmitry Mendeleev publicou sua tabela periódica. Nós sabemos que existem inúmeras outras tabelas até chegar em Dmitry Mendeleev, mas é mais ou menos a espectroscopia foi descoberta muito antes disso, que através do estudo dos gases, né? Também os lantanídeos de separação extremamente difícil foram pontualmente identificados pelo espectro, pela espectroscopia. A descoberta mais retumbante proporcionada pela espectroscopia, contudo, ocorreu em 1868. O estudo do espectro solar ficava facilitando durante o eclipse, quando podia observar apenas a borda do disco solar sem os problemas normais de ofuscamento. Naquele ano de 1868, em agosto, ocorreu o eclipse solar de maior duração do século XIX, visível na Índia, em países vizinhos. Chegou a durar em alguns lugares mais de 6 minutos. O astrônomo francês Pierre Janssen deslocou-se até a Índia para observá-lo, acoplando uma luneta e uma espectroscopia. Janssen pôde observar o espectro das protuberâncias solares, jatos de gás que se projetam milhares de quilômetros acima da atmosfera solar. O espectro observado daqueles materiais excitados das protuberâncias era um espectro de emissão, uma vez que não havia a possibilidade de absorção pela atmosfera solar. O hélio foi descoberto no Sol 27 anos antes de ser descoberto na Terra. Janssen descobriu que o mesmo tipo de observação também podia ser feito na ausência de um eclipse, bastando usar uma fenda bem estreita, disposta tangencialmente ao disco solar, de forma a receber apenas a radiação das protuberâncias eliminando assim o ofuscamento pelo disco solar. Janssen identificou dessa maneira os espectros de emissão de vários elementos, sendo o hidrogênio o principal. A, me a mesma época, em outubro de 1868, o astrônomo inglês Joseph Nolan Loskane chegou independentemente ao mesmo método de observação, as protuberâncias solares. Entre as linhas observadas por ele, havia uma linha amarela, próxima ao espectro do sódio, mas não coincidente com o espectro de nenhum elemento conhecido. Locke concluiu que o Sol devia ter um novo elemento desconhecido na Terra, que o denominou Hélio, em homenagem ao deus grego do Sol. Esta proposição foi recebida com reservas, até que em 1895
o novo elemento foi descoberto na Terra pelo químico escocês William Ramsay, no qual esse William Ramsay descobriu inúmeros átomos, inúmeros gases nobres. Ele não ficou somente no hélio, ele fez parte de inúmeros processos de descoberta de novos elementos químicos. O processo de descoberta no qual também podemos destacar que os gases nobres não era previsto pela tabela periódica de Mendeleev e foi incluído posteriormente uma adição àquela coluna. O processo de descoberta de vários novos elementos químicos, sobretudo essa espetacular descoberta do hélio no Sol, 27 anos antes de se encontrar na Terra, mostrou a extraordinária importância da espectroscopia no estudo da constituição íntima da matéria. Havia, porém, um problema sem solução, o que representava os valores das energias ou dos comprimentos de onda, correspondentes à emissão ou absorção dos elementos, e por que esses fenômenos só se operavam naqueles valores precisos de energia. O problema foi intensamente discutido por físicos, químicos e astrônomos. Não obstante, o enigma só veio a ser desvendado por um matemático, o suíço Johann Jacob Palmer. É interessante notar que, na época da maior parte desses experimentos, ainda se acreditava no modelo atômico de Dalton. O modelo atômico dele é datado da sua publicação de 1805, se não me engano, e a descoberta dos elementos químicos, dos novos elementos químicos, estavam acontecendo a todo vapor, inclusive o hélio em 1895. Então, tinha uma grande lacuna de que o modelo atômico de Dalton não explicava tudo. Aí, posterior ao modelo atômico de Dalton, vieram as teorias de Planck e as de Bohr, ficando a teoria de Planck, para possibilitar os estudos de Palme e outros. Não obstante, o enigma só veio a ser desvendado por um matemático suíço, Georg Palmer. Palmer obteve um doutorado em matemática e passou a vida como professor dessa disciplina numa escola secundária para moças em Basileia. Os físicos tentavam achar uma relação para as linhas espectrais, baseando-se numa analogia mecânica acústica e, e buscava expressões harmônicas simples que explicassem essa relação. Talvez por não ser físico e sim matemático, isto por não partir de posições preconcebidas, Palme chegou em 1885 à equação que hoje traz seu nome e que expressa perfeitamente tal relação para as linhas do espectro do hidrogênio. É, claramente passei uma informação errada. Pelo esse artigo, a descoberta de Palmer foi antes do modelo atômico de Bohr, muito antes do modelo atômico de Bohr. Então, a equação de Palmer existiu antes, antes do modelo atômico de Bohr. Interessante isso. A equação de Palmer
que todo estudante de química geral aprende é modernamente formulada como. Ó, mas na equação de Palmer temos bem aqui a constante de Rydberg. Essa sim só foi descoberta um pouco depois do átomo de Bohr. A equação já existia, a equação de Palmer, mas a constante de Rydberg foi descoberta um pouco depois. Vamos ver se tem aqui no livro, né? No artigo. Por isso que eu cheguei a confundir, porque a equação de Rydberg que vai tá dando auxílio a algumas facetas do átomo de Bohr. E até mesmo está auxiliando em algumas explicações para o átomo de Bohr. A constante de Rydberg, onde o lambda, comprimento de onda correspondente à linha espectral. Se eu tiver errado, depois eu corrijo, viu? Sobre essas datas, sobre da equação de Rydberg. Estando estudando, a pessoa descobre. Mas bem, sabemos hoje em dia que a equação de Palmer e a constante de Rydberg auxilia no modelo atômico de Bohr para explicar suas raias em energias, onde lambda, comprimento de onda, correspondente à linha espectral, constante que por você é igual a isso. A equação de Palmer descreve adequadamente os espectros de emissão ou absorção do hidrogênio na região visível, mas pode ser modificada para incluir também as outras regiões espectrais. Para outros elementos, podem ser usadas equações análogas, mas a precisão é tanto menor quanto mais pesado for o elemento. E é interessante falar que a equação de Palmer é para o espectro visível. Essa equação para o espectro visível tem que ter o 2 bem aqui, ó. Para as outras regiões, foram feitos novos estudos usando essa mesma equação, em que, se eu não me engano, é Lima, Peirce, entre outros, estudando espectroscopia, que determinaram infravermelho ao ultravioleta. Além de descrever corretamente as relações entre as linhas espectrais, a relação importantíssima os comprimentos de onda ou as energias correspondentes às linhas que resultam da absorção ou emissão de energia estão relacionadas entre si por números inteiros. N é a variável independente da equação, com valores dados por 3, 4, 5, 6. Consequentemente, os ganhos ou perdas de energia nos átomos são discretos e também guardam uma relação de números inteiros. Esta aí é o germe da mecânica quântica. Anos antes de sua formulação teórica e também anterior à descoberta do elétron, ou de qualquer modelo de constituição do átomo. Por isso, a equação de Palmer tem tanta importância, uma expressão matematicamente simples que encerra a explicação de tantos fenômenos, cujo entendimento desafiou numerosos cientistas por anos a fio. Ele encerra essa questão do espectro
que justamente foi Palmer, antes mesmo de toda a formulação da teoria de Bohr para o seu modelo atômico, ele já tinha conseguido explicar a existência do espectro, principalmente do campo visível. No entanto, ele usava eu posso dizer, com os conhecimentos de hoje, aleatórias, que correspondia ao, ao espectro visível. Hoje, essa constante é chamada de constante de Rydberg, que deixa a equação mais bem refinada. E essa equação de Palmer foi bastante importante, que com ela, se você botar um aqui, se eu não me engano, você vai obter o espectro de Lima, que é o espectro no infravermelho. Mas se você botar o 3, você já vai obter os outros espectros, nas outras escalas. Que eu esqueci o nome dos autores, né? Agora. E quando você altera somente aqui, fixa o 2 e altera somente aqui, você vai estar obtendo as diferentes cores no espectro visível. E é interessante notar que antes mesmo de toda uma formulação da matemática de Bohr, isso aconteceu. Inclusive, essa matemática é usada para a aplicação do próprio modelo de Bohr, para auxiliar na aplicação do modelo de Bohr, junto com a já até estabelecida constante de Rydberg. Eu posso estar enganado, mas se duvidar, a constante de Rydberg veio antes do modelo atômico de Bohr. Mas isso são detalhes que eu vou estar estudando, né? Então, obrigado e até. É, este artigo eu estudei ele na graduação com um amigo meu chamado Edson. Eu tive o prazer de ler esse artigo com ele e nós tivemos o prazer de apresentar ele numa disciplina chamada Química Instrumental. Então, esse artigo, para mim, está dando recordações muito boas dessa época da graduação.